Bom, como muitos de vocês vêm me perguntando nos comentários, mandando mensagem em tudo quanto é lugar, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder esclarecer alguma coisa aqui para vocês, para dar um norte, uma direção, que é quanto eu gastei no meu processo de cidadania. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que é o seguinte: esse valor vai depender muito de pessoa para pessoa. Porque isso vai depender de quantas gerações para trás é o italiano, isso vai depender de onde que a pessoa mora, vai depender da região que estão os documentos. Eu, por exemplo, tenho 4 documentos que eu precisei solicitar de um cartório do Rio de Janeiro, que me custou R$888. Eu até vou comentar eles aqui. E foram os mais caros. Os demais custaram cerca... Isso foi 4 documentos, tá? 4 documentos custou isso tudo. Os 4 outros documentos me custaram R$30, R$40 cada. Então, assim, depende muito de região para região que você precisa solicitar. Tá bom? Mas isso ainda não é o mais caro, tá bom? Fica tranquilo aí, fica no vídeo que vocês vão ver aqui detalhadamente quanto ficou. E também um outro detalhe, eu fiz a minha cidadania, eu peguei os meus documentos em 2020, 2021, beleza? Porque em dezembro de 2021 eu embarquei para essa jornada. Então alguns preços alteraram, mudaram, atualizaram. Porém, eu tenho um dos meus irmãos que está vindo para a Itália para tirar a cidadania e eu pedi para ele me mandar os preços atuais que ele gastou com os processos dele. Para você ter uma ideia, ele que é meu irmão, ele teve alguns documentos diferentes para tirar, por questão de relacionamento, casamento, divórcio, essas coisas, isso muda muito, entendeu? Então, tipo assim, se ele precisar de algum documento a mais, 2 a mais, isso vai alterar o valor final, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu vou separar aqui por 2 blocos, em reais e em euro, o que eu gastei no Brasil e o que eu gastei na Itália. Que também vai mudar muito, vai depender muito da tua situação, tá bom? A minha situação é uma, a do meu irmão é outra, e de cada um vai ser diferente uma da outra. Então, fique ciente aí. Então, primeiramente, vou olhar aqui na minha colinha aqui para eu não me perder. Então, como eu mencionei, os 4 documentos que eu tive que pedir do Rio de Janeiro foram os mais caros, cerca de um custava R$180, outro 220, e essa média aí. Tá? Então, dos 4 ao todo foram R$888, beleza? Os outros 4 documentos que eu precisei pegar custou em torno ali de R$30 a R$50, não me lembro exatamente, mas foi nessa faixa, que foi na minha própria cidade, que ele ficou no total de uma média aí de R$140, que foi o mais fácil, tá? O mais barato aí. Depois disso vem a tradução. A tradução, na época, eu paguei na faixa de R$120 por folha, ou seja, 120 vezes 8 folhas, R$960. E depois da tradução vem o apostilamento, tá? O apostilamento são ao todo 16 folhas, né? Porque são 8 folhas do documento brasileiro e 8 folhas do traduzido, que dá 16 folhas no meu caso. No meu irmão acho que foi umas folhas a mais aí. Ficou 1.760, porque estava na média de R$110 por folha, tá bom? Esse foi o valor do apostilamento. E depois, né, a passagem para a Itália na época, para a Europa. Eu acho que eu não vim direto para a Itália por causa do Covid, eu vim para a Irlanda, depois fui para a Itália. Ficou em R$4.600. Somando tudo isso daí, já dá uma bagatela aí de R$8.348,15. Esse foi o valor que eu gastei no Brasil até vir para a Europa, tá bom? Já na Europa, como quem assistiu o meu vídeo de quando eu fiz minha cidadania, na Itália, eu fiquei na casa de um parente e um tio, e ele não queria me cobrar, mas eu fiquei um pouco desconfortável e insisti para ele me passar um valor aí mensal, pelo menos para a gente ajudar nos custos, né? E ele me passou um valor aí de €150 mensais, meu e 150 da minha esposa quando ela foi. Então, gastei €150 por mês, eu fiquei, janeiro, fevereiro, eu fiquei uns 3 meses, então foi €450 de hospedagem. Fora o que a gente gasta lá, né? Você vai passear, você compra uma coisa aqui, outra ali. Quando vocês vão tirar o documento italiano, vocês vão ter que comprar um negócio chamado marca da bolo. É nada mais nada menos do que um selo que você compra numa tabacaria, que é essas lojinhas que vendem bala, revista, essas coisas em gerais aí, e tabaco. E custa €16. Pra que é isso? Isso aí é pra falar que você pagou pelo serviço e você pega esse selo e cola no documento de entrada da cidadania italiana. Então, basicamente foi esse o meu gasto, tá? E é isso aí, tudo vai depender de na cidade que você está. Se na cidade que você está faz os processos, por exemplo, eu comentei no outro vídeo que você precisa fazer o Códice Fiscale. Se você for fazer na região que eu fiz, né, foi dessa forma. O Códice Fiscale, eu tive que ir numa cidade vizinha,
Então eu tive que gastar com deslocamento. No caso, quando eu fui fazer o meu tio me levou, né? Daí é aquela coisa, é deslocamento, é estacionamento, sei lá, você passa um dia lá, gasta com alguma coisa, etc. Essas coisas aí que não é fixa, não é gasto fixo, tá? E basicamente foi isso, tá? Basicamente foi isso, sem muito detalhe, até porque isso aí vai depender muito de pessoa para pessoa, região para região. Se eu fosse de ônibus, eu ia, sei lá, considerar o ticket do trem, do ônibus aqui para chegar até a cidade, fazer esse documento, enfim, tá? Então, basicamente foi isso aí que eu tive de gasto fazendo cidadania onde eu fiz. Agora vamos ao meu irmão. O meu irmão, os documentos dele do Rio são os mesmos que os meus. Ele pagou R$ 742,92. Foi aí um pouco mais de R$ 100 a menos, né? Atualizou para menos, né? Que bom. Então ele gastou menos aí. Na tradução ele gastou mais, porque teve mais documento e aumentou o preço também. Ele gastou R$ 1.610 de tradução. Eu perguntei para ele aqui, eu não me lembro exatamente quantas folhas foram, porque então eu não sei exatamente quanto custou por folha, mas se eu não estou enganado aí tá na faixa de R$ 140 por folha, tá? Lá onde nós fizemos, nossa cidade. E de apostilamento ele gastou ao todo R$ 1.860, que tá na faixa aí dos R$ 120, R$ 130 por folha. Então, esse é o custo que ele teve no Brasil. E mais a passagem, né? Passagem, você considera aí passagem também, pô, vai demorar, vai alterar muito de pessoa para pessoa, porque às vezes você consegue uma passagem num preço bom, às vezes você paga mais caro, às vezes você vai numa companhia diferente. Então, assim, a passagem é relativo, muito relativo, tá? A minha custou R$ 4.600, do meu irmão, eu não sei quanto que ele pagou, e a hospedagem do meu irmão, ele optou por fazer em outra cidade, então ele não vai ficar na casa do nosso parente, e a hospedagem dele tá custando aí em torno de € 2.500. Tá? Não sei de detalhes, mas é isso daí. Então aqui vem um ponto que eu vim conversando com várias pessoas sobre querer fazer cidadania por conta, inclusive com o meu irmão, e nós entendemos o principal motivo de existir as agências que auxiliam na cidadania. Porque qual que é a principal dificuldade de quem vai tirar a cidadania por conta? É a hospedagem. Então assim, pensa o seguinte, você chegou num país onde você nunca pisou, aí você vai alugar uma casa, você não tem documento algum lá. Como é que a pessoa que está alugando a casa vai confiar em uma pessoa que nunca nem pisou no país, não tem um documento ali, vai pagar tudo ou vai ficar ali de forma legal, tudo certinho, vai sair quando precisar sair? Você tá entendendo? Então assim, quando você dá a sorte de encontrar um lugar, de a pessoa, não, beleza, eu alugo, com certeza ele vai provavelmente pedir aí 6 meses de caução, de antecipação, ou até 1 ano, dependendo. Meu irmão acho que viu que a pessoa pediu acho que 1 ano de antecipação. Então isso acaba ficando o custo de uma assessoria, né? Então era 450, acho que era um quarto, se eu não me engano. Era alguma coisinha, coisa pequena, 400, 500 euros, só que pedia uma antecipação de 1 ano. Ou seja, você vai pagar 1 ano, você talvez nem vai ficar 1 ano ali naquela cidade, talvez você vai querer ir para outra, conhecer outras regiões, e você vai ter que pagar 1 ano de aluguel sem precisar, ou sei lá, enfim. E ainda vai ter que fazer tudo por conta. Quando você paga uma assessoria, as assessorias que meu irmão entrou em contato, que ele tentou fechar, foi na faixa de 4.600 euros. Então, tá mais ou menos nessa faixa. 4.000, 5.000, 6.000, vai depender do que você quer, de onde você vai ficar, da casa, dos serviços que você vai contratar. E cada coisa que você vai precisar, a assessoria vai cobrar. A assessoria vai falar assim, não, mas você precisa de tal documento que está aqui na Itália, a gente faz esse serviço. Custa X, custa assado. Então, assim, precisa fazer todo um trabalho minucioso. Não é fácil. Eu sei, eu fiz, meu irmão tá fazendo agora, não é uma coisa fácil, é árduo o trabalho e não é barato também. É longe da realidade de muitos brasileiros, eu reconheço isso. Não foi barato para mim também, né? No total eu gastei R$ 8.348 só no Brasil, mas não foi de uma vez. Então, por exemplo, eu peguei os 4 primeiros documentos, foi uma paulada de 800, depois foi pegando os outros, baratinho ali, depois a tradução, aí mais um tanto, depois o apostilamento, que foi uma das últimas coisas, aí foi uma paulada também. Aí a passagem parcelou e tal, então não sentiu tanto. Então, no final das contas, fica um valor, assim, um pouco alto. Mas, no final das contas, vale muito a pena, tá bom? Agora, tem uma coisa muito importante que eu vou trazer aqui pra vocês, que talvez vocês não saibam. Eu tava falando com meu irmão, e ele, em contato com algumas assessorias, eles passaram para ele uma nova atualização que está tendo na Itália, que existe uma lei que está autorizando comunes de cobrar uma taxa de 600 euros para tirar a cidadania. Isso é opcional. Então, assim, pode ser que você chegue numa cidade e não cobrava e passou a cobrar, ou chegue numa cidade que você não sabe e está cobrando esse valor. Então, certifique-se de que
precisa ou não, ou de preferência tem esses 600 euros guardados de caução, assim, para se preparar, porque assim, pode ser cobrado esse valor. Imagina você juntou, gastou aquela grana, chegou lá na passagem e tal, chegou lá e, pô, usou 600 euros de cara. E aí, se você não estiver preparado, você pode acabar tendo uma frustração gigante de não conseguir completar a tua cidadania. Ou talvez atrasar, né, por precisar, sei lá, juntar um dinheiro, emprestar, pedir para alguém, enfim. Então, assim, fique ligado nessa nova norma aí. Eu não lembro desde quando que isso tá. Na época que eu fiz, acho que não existia isso ainda, porque eu nunca ouvi falar. E isso aí é muito recente, tá? Essa coisa de no final do ano, do meio do ano passado para cá. Então, fique esperto, dá uma checada, pergunta na assessoria. Provavelmente, quando você for falar com uma assessoria, se você for fazer por assessoria, eles vão perguntar. Eles vão falar sobre isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. Uma coisa muito importante que eu comentei. Eu não tenho certeza se eu comentei no vídeo que eu falei sobre a cidadania na Itália. Eu devia ter feito a declaração de chegada, preenchido, tudo mais, na casa. Isso foi por conta da minha situação de chegar na casa de um parente, tá? Que eu ia ficar na casa dele. Eu devia ter preenchido esse papel em até 24 horas depois da chegada. Eu não sabia disso. E aí eu fui preencher depois, porque a mulher da comune pediu esse papel, e aí depois que eu fui descobrir esse papel. Enfim, depois de um tempo chegou uma multa lá na casa do meu tio sobre essa questão. Eu não lembro, foi coisa de 350, 300 e alguma coisa de euros para poder pagar, porque eu não fiz a declaração em 24 horas. Foi um valor assim que a gente não esperava gastar, a gente não estava esperando, mas graças a Deus a gente tinha esse valor e a gente pôde pagar e tal, e resolveu, ficou tranquilo. Já quando a Emily foi fazer a cidadania dela, ela foi depois de mim, eu já sabendo disso, já na hora cheguei com ela, já peguei esse papel, já fui na polícia, preenchi tudo certinho, já para não correr esse risco de novo. Então fique esperto se você for tirar a cidadania e dessa forma assim como eu fui e não preencher. Tá? Mas certifique-se da região que você vai, tá? Isso é muito importante, porque cada região vai ter uma regrinha diferente. Meu irmão estava vendo uma região, não me lembro qual, que esse papel podia ser preenchido lá em até uma semana. Alguma coisa assim. Então, assim, isso muda de região para região. Então, certifique-se, assim, na vez das dúvidas, faz o quanto antes, faz assim, logo que chegar, já chega, já faz, já resolve, já fica tranquilo. Então, é isso aí. 8.348 reais gastos no Brasil e mais 450, 460 e 500 euros eu gastei na Europa, tá? Isso é lógico, né? Muitos vão dizer, tive sorte, tal. De fato, eu tive muita sorte, fui muito abençoado pelo meu tio, todo mundo que ajudou e tudo mais. E por isso que eu tô aqui, vindo trazer essas informações aqui para ajudar e tentar ajudar você a clarear a mente e tal, deixar você mais preparado para tirar a sua cidadania, beleza? Então é isso aí. Se esse vídeo foi bacana, se esse vídeo for informativo para você, se valeu a pena, não esqueça de deixar o seu like, compartilha, se inscreva no canal, isso ajuda muita gente aí, isso me ajuda. E deixa também nos comentários se ficou alguma dúvida de alguma coisa, que assim eu consigo ter conteúdo para gravar e trazer as experiências que eu tive para vocês aqui no canal. Beleza? Um abraço e até a próxima.